Continuando então na segunda parte da aula de Química Nuclear, nós vamos ver os restantes 5 tópicos que faltam para terminar essa aula. Começando pelo processo de fusão nuclear. Na aula anterior, a gente terminou vendo o processo de fissão nuclear e calculando quanta energia libera de lá. Um dos problemas da fissão nuclear é que sempre ele vai gerar núcleos, filhos radioativos, normalmente, que vão sofrendo decaimento, e isso é o que nós temos, que é chamado, né, de lixo nuclear. Esse é um problema pelos tempos de vida que esses emissores ainda vão continuar ativos, né, e emitindo radiação e sendo perigoso para sistemas biológicos. Então nós vamos ver essas últimas partes, principalmente o efeito biológico, que é um dos mais importantes aqui nessa parte, e alguns exemplos de aplicação. Então, outro tipo de reação nuclear é a reação de fusão nuclear. Diferente do que nós vimos na fissão, que um núcleo é repartido em mais de uma parte, ou ele quebra em mais de uma parte, liberando o excesso de energia, no caso da fusão nuclear, você pega 2 núcleos, ou até nuclídeos, né, separados, e você aproxima eles o suficiente para que eles entrem no raio de ação da força forte, que é em torno de 10 a menos 15 metros. Então, quando você chega nessa distância, a força forte mantém esses nuclídeos ou hadrons unidos, certo? Sejam eles individuais, ou seja, fazendo parte de núcleos atômicos de maior massa, e com isso, esse conjunto novo de nuclídeos, eles vão ter uma energia menor do que quando eles estavam separados. Esse excesso de energia é liberado nessa reação. Então, a reação de fusão nuclear é como se fosse uma reação de adição, equivalente à reação de adição na química eletrônica, certo? E com isso você também tem como se fosse uma reação exotérmica. Ele não é espontâneo, esse processo, e você precisa colocar muita energia pelo simples fato da repulsão entre esses nuclídeos. Você vai ter que pôr prótons juntos, mesmo que eles tenham nêutrons. O nêutron não é problema, mas você não forma nenhum núcleo estável com nêutrons. Então, tem que vencer a repulsão eletrostática entre os prótons, entre as cargas positivas. Então, isso demanda uma energia muito grande. Então, nós estamos falando de uma ordem de energia que na Terra, propriamente dito, nós não temos em escala natural. O homem tenta dominar essa tecnologia, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é observado principalmente nos processos cosmológicos, né, ou astronômicos, que é no centro das estrelas ou em explosões estelares. Dentro nesse âmbito, né, dentro desse contexto, estrelas como o Sol, depende, qualquer estrela você está tendo fusão, certo? E como nós vimos lá na primeira aula, você tem diferentes tipos de estrelas com diferentes composições. Esses elementos formados nas estrelas são formados por fusão nuclear. Então, estrelas como o Sol, né, que tem os átomos de hidrogênio, que na verdade você não tem átomos no conceito de que átomo tem um núcleo e tem elétrons. A temperatura é tão alta lá que os elétrons são arrancados dos núcleos atômicos e estão dispersos, né, numa bola de plasma. O Sol, na verdade, as estrelas, não é uma bola de fogo. Fogo é uma reação química. O que você tem lá, na verdade, é um plasma, certo? Que é o quarto estado da matéria. E nesse plasma o que você tem são núcleos atômicos separados dos elétrons, fótons, outros tipos de partículas subatômicas, tem quarks, você tem muons, você tem pósitrons saindo de lá por causa das reações nucleares. Então, é um plasma de partículas atômicas, que libera, como parte dessas reações, radiação eletromagnética. Então, você tem toda a faixa de comprimento de ondas. Se você pesquisar no site da NASA, você vai ver fotografias do Sol no raio-x, no ultravioleta, no infravermelho, no visível, em raios gamas e assim por diante. Então, todo o espectro solar, ondas de rádio, o Sol emite FM também, você tem toda essa faixa de emissão, que é o tipo de energia decorrente desse processo de fusão. Então, durante o processo, você tem prótons que são convertidos em nêutrons, né?
e com emissão de neutrinos e pósitrons. É um decaimento tipo beta+. Então, toda vez que tiver aqui escrito hidrogênio, significa que é um próton, está aqui na legenda. Tudo o que tiver com esse marquinho amarelo aqui, né, que significa liberação de energia, ela pode ser convertida em matéria ou ela pode ser convertida em radiação eletromagnética, como no caso, raios gamas. O vermelhinho vai ser elétrons, né? Esse mais verdinho, mais claro, seria o amarelo pósitrons, o verdinho neutrino, os raios gamas, os azuis são nêutrons, tá? E os prótons são os cinzas. Então, no Sol, você tem esses prótons de núcleos de hidrogênio, que são aproximados pela pressão enorme, pela ação da gravidade que tem dentro do Sol, principalmente perto do núcleo. Então, ela tem força suficiente para aproximar eles em torno de 10 a menos 15 metros. Quando acontece isso, a força forte entra em ação, faz a ligação entre eles, e aí você tem uma liberação grande de energia. Nesse processo, durante esse processo, para estabilizar esse núcleo formado, que é um deutério, na verdade, é um próton com um nêutron, um dos prótons é convertido em nêutron, como foi falado, e aí você tem um beta+ acontecendo, uma emissão beta+. Você forma um pósitron e quando esse pósitron encontra com um elétron que está lá no Sol também, como eu disse, tem elétrons soltos, eles se aniquilam e geram raios gama. Então o Sol é uma fonte de raios gama, esses raios, quando chegam na Terra, são absorvidos pela atmosfera, então você não está tomando uma dose grande de radiação gama, mas um pouco dela chega. Quanto mais alto você estiver na atmosfera, mais você vai estar exposto a isso. Então, o espaço ele é cheio desse tipo de resíduo de fusão nuclear. Então, você tem muito raio gama, muito raio-x em alta intensidade, prótons e nêutrons e elétrons, né, viajando no vácuo do espaço em alta velocidade. Então, astronautas, por exemplo, ou mesmo pilotos de avião, passageiros de avião, estão sujeitos a uma dose de radiação maior, muito maior, no caso dos astronautas, do que quando você mora perto da superfície da Terra, certo? Então, o caso da Estação Espacial Internacional, os astronautas estão dentro do campo magnético da Terra, que desvia parte dessas partículas, mas não a radiação eletromagnética. Já com a viagem para a Lua ou próxima viagem para Marte, eles vão estar expostos diretamente. Então, esse é um campo de pesquisa de como que você protege sistemas biológicos, humanos, vegetais, animais, que seja lá, de viagens interplanetárias, quando eles estão expostos no espaço sideral, fora do campo magnético da Terra, que esse campo é uma blindagem contra esse tipo de partículas, principalmente. Isso é uma área, na área biológica e de saúde, que está em aberto para você desenvolver tratamentos ou procedimentos ou remédios ou o que seja para proteger. Porque não dá para blindar. Para você conseguir blindar uma espaçonave, teria que ter um tanque com 50 metros de raio ou 100 metros de diâmetro cheio de água. E você não consegue colocar 100 toneladas de água no espaço, certo? Para fazer isso daí. Então, tem que achar uma maneira de evitar que as células sejam danificadas ou que, pelo menos, se recuperem eficientemente do processo que eles passam a ser expostos por essas radiação cósmica. Bom, esse deutério, então, depois, ele é aproximado de outro próton, libera mais energia, nesse caso aqui sai uma radiação gama, e agora ele passa a ter dois prótons e um nêutron, ele se transforma num hélio 3. Esse hélio 3, né, ele acaba liberando mais energia e ele vai se associar a mais um nêutron, no caso aqui com essa conversão de um próton num nêutron, e você forma um hélio 4. Então você partiu de prótons, hidrogênio, e depois das reações de fusão você formou hélio 4. Esse é o tipo de hélio que você tem no Sol. Então ele forma num certo extrato, a uma certa distância do centro do Sol. Se você fundir hélio, dois prótons, e você vai para o número atômico 4, certo? Você vai fazer o próximo elemento de fusão. Se você pega um hélio e funde com outro hidrogênio, você forma o lítio, e assim por diante. Então, isso daí a gente já viu no processo de nucleossíntese, mas esse tipo de processo nuclear, ele não gera aqueles núcleos filhos que são radioativos, ou mesmo que se gerar algum tipo, a radioatividade é muito de pouca intensidade e não afeta tanto assim. Então, não seria um problema.
Tá? Só que para você conseguir dominar esse processo, diferente da fissão que a gente já domina, você tem que atingir temperaturas da ordem de 15 milhões de graus Celsius e pressões, certo? Onde você vai comprimir tanto a matéria que a densidade do núcleo seria 150 gramas por centímetro cúbico. No núcleo do Sol, 1 litro de água pesa simplesmente 150 quilos. Tá? Esse nível de pressão que você tem que atingir para ter essa densidade da matéria. Então, para você ter ideia de quanto seria a tua massa, multiplica o teu peso vezes 150, né, da sua massa na Terra. Seria teu peso, e só que seria muito mais comprimido. Então, é essa ordem de magnitude de temperaturas e pressões que a gente precisa, e é um problema. Entretanto, isso vale a pena investigar, isso vale a pena investir dinheiro, porque é uma energia, entre aspas, limpa, que você vai produzir, né, como resíduo, não vai dar um problema de contaminação. O grande problema dessa tecnologia é você estabilizar a reação. Diferente do processo de fissão, que ela se autopropaga, aqui você tem que garantir que essas condições sejam mantidas conforme vai consumindo os reagentes. No caso, a fusão, os reatores de fusão nuclear, eles usam, para facilitar, eles usam deutério e trítio para fazer a reação. Lembra, o deutério é um próton com um nêutron, certo? E o trítio é um próton com 2 nêutrons, é um hidrogênio com 2 nêutrons. Quando você faz a fusão, você tem um próton aqui, e você tem basicamente 3 nêutrons. O que você vai ter, um desses nêutrons vai se converter num próton, e você tem o hélio 4,2 e mais um nêutron que vai ser usado para dar continuidade à reação também. E geração de energia. Um reator de fusão ele tem uma forma de uma rosquinha, como está sendo aqui uma foto de um aberto, ele é do tipo que a gente chama de tokamak, um toroide, e enche-se, isso daqui faz-se ultra alto vácuo, coloca-se aqui o deutério e o trítio, que são formas gasosas, e aí depois, para você iniciar a reação, você aplica, isso daqui são eletroímãs, basicamente. Toda essa parte metálica aqui é para proteger o reator, mas são eletroímãs. Então você cria campos magnéticos que têm o formato de uma rosquinha e começa a aumentar a intensidade, quer dizer, comprimir esses gases, né, eles são ionizados no caso, então eles ficam positivos, e você vai comprimindo, comprimindo, até que você acende o reator, como se fala. Então aqui é um inserto nessa foto, como que é esse reator aceso. Isso daqui está acontecendo no processo de fusão, você está olhando fusão nuclear na Terra. Então você gera isso daqui, libera um monte de energia, essa energia difunde, esse calor difunde através da parede do reator, aquece um tanque de água, vira vapor, e esse vapor gera uma turbina, um gerador, né, a vapor, que gera eletricidade. Então, a temperatura desse plasma aqui, que essa luz emitida, ela representa o plasma, é 100 vezes 10 a sexta, são 100 milhões de graus Kelvin dentro do reator. Por isso que não pode tocar na parede, porque senão se derrete, não há nada que consiga sobreviver lá dentro. O hélio formado é drenado e tem uma outra parte aqui que eles conseguem injetar os reagentes. O deutério e o trítio você consegue fazer retirado a água deuterada, você tira do oceano, faz eletrólise e retira os deutérios de lá, o trítio você também consegue fabricar em reatores de fissão e assim por diante. Então, não é uma coisa complicada e é muito mais limpo, você teria energia, entre aspas, limpa, né? Você vai ter que atingir essas temperaturas. O deutério e o trítio aqui são plasma, como disse, né? Eles estão em alta energia, e a pressão que você tem que fazer é para que você consiga chegar nessa ordem de proximidade 10 a menos 15 metros para deixar a força forte atuar e fazer a fusão. Esse é um sonho que já faz mais de 50 anos, 70 anos que estão atrás de tentar conseguir dominar essa tecnologia. Isso é diferente de uma bomba termonuclear, que é uma bomba de fusão. Na bomba termonuclear você usa também trítio para fazer. Ela é detonada por uma bomba de fissão. Você precisa de uma bomba nuclear normal para detonar uma bomba termonuclear, para gerar toda a pressão e temperatura necessária para a fusão. E ela libera muito mais energia do que uma bomba de fissão. Só que aquilo lá é sem controle, explode, é só naquele momento. O que a gente quer é uma reação controlada para extrair
essa temperatura para poder utilizar isso. Então, na prática, reatores de fusão não atingiram a eficiência, você tem que pôr mais energia do que você tira, e o problema sempre é a estabilidade dessa reação. Tá? Isso faz mais de 30 anos que eles estão prometendo que vão conseguir, mas há muitos problemas técnicos ainda e teóricos, certo? Existe uma iniciativa lá na França, foi instalado na França, mas é uma iniciativa internacional. O Brasil participa com cientista, mas não com dinheiro, porque não tem o dinheiro para poder investir nesse tipo de tecnologia. Mas a ideia chama-se ITER, ITER também em inglês. Vocês podem ler alguma coisa em português nesse site aqui da BBC, mas ele está sendo montado. É o primeiro reator em escala comercial. Eles não têm ainda o domínio completo de tecnologia, mas eles decidiram fazer uma escala comercial para tentar resolver já os problemas nessa escala, para ver se esses problemas são os mesmos da escala menor. E com isso, se conseguirem, né, a gente vai ter uma energia limpa e que não vai ser o problema de poluente. Então, você pode instalar esses reatores em lugares, ele ocupa pouco espaço comparado com uma hidrelétrica, não produz o CO2 nem os poluentes que o carvão produz e assim por diante. Então a ideia é buscar isso daqui realmente como um processo importante para o desenvolvimento da civilização. Tá? O problema, de novo, né, com as fissões nucleares agora, é a chamada série de decaimento. Então, nós vimos como o núcleo de urânio ele se cinde, né, ele se quebra, você vai transformar em núcleos filhos. Aqui, como eu disse, não é só de um tipo que você tem na hora que ele faz. Então, aqui um exemplo de um urânio 238 decaindo para tório 234, e esse tório 234 vai para o protactínio 234, depois volta para urânio 234 e vai indo. Todos eles com predominância de um tipo de emissão, decaimento alfa, por exemplo, beta, certo? Alfa, 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 tem bastante alfa aqui, mas betas também tem. Então, o sonho do consumo do urânio é chegar a chumbo 206. Esse daqui está naquela faixa de estabilidade, certo? Daquele gráfico que nós vimos lá. Então, a banda de estabilidade, ela contém o chumbo 206, que é o chumbo não radioativo. Ok? Então, nesse sentido, esse processo todo de você converter um núcleo de urânio ou metade de núcleo de urânio, de uma amostra de urânio em chumbo 206, leva aproximadamente são bilhões de anos. A gente vai ver exatamente a quantidade de anos, mas são bilhões de anos. Porque cada intermediário desse daqui tem um tempo de vida diferente, um tempo que ele existe para ele se converter no próximo demora. Então, quando você vai ver uma amostra, né, de mineral ou de um material radioativo, você vai ter uma mistura, por exemplo, se você tiver uma amostra com urânio, você tem uma mistura desses materiais aqui. A ideia é que você começa com urânio puro, então você tem que fazer uma purificação, mas o mineral, como foi mostrado lá naquele primeiro filme da aula, ou que o Becquerel trabalhava, eles têm, na verdade, não é só urânio, tem toda essa mistura e cada um tem um jeito, certo? De decair e um tempo para decair. Então, você tem o prolongamento desses estágios aqui, dependendo desse tempo. Esses decaimentos podem ser muito rápidos, né, alguns dias ou minutos de alguns, ou levar bilhões de anos. Então, a gente teria que, para saber quanto tempo um material radioativo vai levar para ficar inerte, no sentido de não prejudicar mais, né, não ser mais perigoso para o ser humano, você tem que calcular quanto tempo vai levar para ele se transformar. Isso aqui é a chamada lei de decaimento radioativo. Então, ela diz que a taxa na qual esse processo de decaimento ocorre, de qualquer amostra de material radioativo, é sempre proporcional ao número de nuclídeos, ou seja, quanto de amostra você tem na amostra original. Essa taxa pode ser calculada através dessa derivada, que você já conhece, o que é derivada da parte de cálculo, matemática, mas na verdade o que está dizendo é o seguinte: n é o número de nuclídeos originais. E ele está dizendo aqui nessa derivada o seguinte: a variação de n com o tempo, quanto que n vai diminuindo com o tempo, ou seja, a taxa que é dada aqui, é igual a uma constante. Essa constante é a constante de decaimento radioativo, que é um número para cada material. Então, ela representa, na verdade, a velocidade com que cada elemento se transforma no próximo.
certo? Ou o que leva para chegar no núcleo estável. Então, ela é a multiplicação, o produto desse número que vai te dar a velocidade com que isso acontece, vezes o número de partículas originais, ok? Se você integrar de n igual a n0, que é o número inicial, até o n final, isso daqui é integral, na verdade é a soma dessa taxa, que vocês já também conhecem, você vai ter, a integral vai ser desse modo, de tempo zero até um tempo t, tá? Você resolve, isso daqui é uma coisa tabelada, a resolução desse tipo de integral aqui vai te dar essa lei, ln de n sobre zero igual a menos kt. Quando você resolve esse ln, você vai ter uma exponencial, na verdade. Então, para você calcular quanto tempo, o t aqui é o tempo, se você quiser saber, ou quantos nuclídeos você vai ter depois de um tempo, se você precisa saber qual é a constante de decaimento que dá a velocidade dessas transformações para aquele elemento, você vê com o tempo que você quer calcular, você tem que saber quantos núcleos originais, quantos de amostra você tinha no início. Então, depois você pode calcular, depois, vamos supor, de 10 anos, quanto tem desse elemento ainda na amostra. Tá? Como o número de átomos que você tem pode ser convertido em massa, é mais fácil você trabalhar na massa. Então, você pode converter, N é equivalente à massa. Então, a massa inicial, M0, certo? É essa daqui. O M que você vai ter depois de um tempo, você calcula. Então, M0 e M são massas iniciais e no tempo T, respectivamente. Então, vou fazer um exemplo. Armas termonucleares, que são aquelas de fusão, elas têm sempre que passar por uma manutenção regular. Eles usam trítio como o combustível ou o elemento que vai sofrer a fusão. E o trítio sofre decaimento. Então, se você pegar que você tem 1 grama de trítio, né, foi armazenado numa ogiva nuclear, a pergunta é, quanto dessa massa de trítio vai restar depois de 5 anos? Então, o K do trítio é esse daqui, 0,0564 por ano, é a constante de decaimento. Basta você pegar a massa inicial, que é 1 grama, a massa final é que você quer saber, colocar aqui a constante vezes o número de ano. Então, ele vai te dizer que depois de 5 anos você só vai ter 0,75 gramas de trítio. Então, ele perdeu 25% daquela massa em 1 ano. Após 50 anos, você vai ter só 0,06 gramas. Ela não é linear, lembre-se, tem uma exponencial aqui. Então, por isso que a taxa, primeiro ela cai muito rápido e depois vai caindo devagar. Então, armas termonucleares precisam de manutenção de troca do elemento ativo, certo? Depois de um certo tempo. Então, por isso que você não adianta você fazer e guardar lá. O decaimento radioativo, na verdade, como ele é exponencial e não linear, se utiliza normalmente calcular o tempo de meia-vida, que é um tempo que você perde metade do material, basicamente, do que você tem da massa original. Então, é o tempo necessário que se entregue metade do número inicial de núcleos. E aí, nessa equação, o que você faz? Você faz que o n vai ser igual a metade do n inicial, esse daqui, e o k vai ser, o t vai ser o t meio, metade do tempo que você levaria para desintegrar todo mundo. Substituindo tudo isso daqui na equação, você tem que ter meio é igual a ln de 2, por causa dessa resolução dessa exponencial, sobre k. Então, você fica independente dos n's. Então, basicamente, ela mostra que quanto maior o k, mais rápido, porque ele está aqui no denominador, a relação é inversa. Quanto maior esse número, menor esse. Então, quanto maior k, menor é o tempo que vai levar para que metade daquela amostra se converta em outro elemento. Tá? Um exemplo disso daqui da lei de decaimento, você vê nesse gráfico mostrando o quanto a influência da exponencial. Então, veja, se você considerar que você tem 100% do seu material e fazendo o gráfico de cálculo, quanto tempo vai levar para cair metade? Leva uma meia-vida. Perceba, para cair metade desse, certo? Leva o mesmo, mais tempo, o dobro, só que caiu só metade, ou seja, metade, 1/4 do que ele caiu originalmente. Depois, ele vai cair 1/4 aqui, mais 1/4 aqui. Então, a queda mais rápida é na primeira meia-vida, certo? Até a metade aqui. Depois ele cai só 25, depois 12,5
e depois 6 e assim por diante. Então, por isso que se utiliza meia-vida para você poder ter ideia do tempo de que esse material ainda vai continuar emitindo. Um exemplo, né, aqui no Brasil, que eu falei para vocês, às vezes a gente pensa que está muito longe de uma situação dessa, mas não está muito longe. Aconteceu em 1988 em Goiânia, né, e numa cidade perto de Goiás, na verdade, e aí chama Abadia de Goiânia, se não me engano, de Goiás, Abadia de Goiás, a gente já vai ver daqui a pouco. O que aconteceu? Encontraram alguém responsável, né, descartou no lixo um equipamento que era utilizado para radioterapia. E dentro desse equipamento você tinha césio-137, no formato de um pó. Do mesmo tipo do cobalto-60 lá, só que tinha césio. A pessoa pegou aquilo no ferro velho, que não deveria estar lá, abriu, e à noite o césio-137 é um cloreto de césio, certo? Como ele está nos metais, no grupo de metais alcalinos, se você pegar o cloreto dele, ele tem as propriedades parecidas com o cloreto de sódio, por exemplo. Então, se você puser cloreto de césio 137 radioativo na boca, você vai sentir ele salgado. E ele é brilhante, ele emite da cor azul, tá? Um azul parecido com esse daqui do fundo do slide aqui em cima. Então, ele é muito bonito. A hora que o cara abriu, viu aquele pó brilhante, levou para casa, pegou na mão, distribuiu para as pessoas da família dele, uma pessoa humilde, puseram na comida a hora que viram que era salgado e comeram, enfim, comendo um material altamente radioativo, morreu, a maioria da família morreu. Eles tiveram que ser enterrados em caixões lacrados de chumbo, porque eles estavam muito radioativos e contaminou uma área grande. Aqui tem um técnico com um medidor Geiger diferente, medindo a radioatividade de uma criança. Isso foi em 1988, faz 30 anos, fez 30 anos em 2018, então faz 32 anos que isso aconteceu. Aqui é a curva de decaimento do césio-137. Então perceba que para cair 50% do césio, né, do material radioativo, levou 30 anos. Ainda tem metade desse material que vai ser ativo. E lá, para você dizer que ele tem baixa periculosidade, é quando ele atingir mais ou menos 10% da quantidade. Ou seja, são 120 anos para que aquele material, em princípio, seja seguro para manipulação e que o lugar não esteja mais contaminado, certo? Então, ainda falta 90 anos para você poder dizer que está tudo certo. Eu sugiro lerem qualquer história que vocês achem de Goiânia para entender e perceber que se você morasse lá naquela região e soubesse, né, se você era um farmacêutico atuando nessa região, ou em qualquer uma que pode acontecer isso, como é que você procede sabendo que houve uma contaminação radioativa e que ela é invisível, inclusive, certo? Que você não enxerga e você não sente ela, basicamente, a não ser que você, como no caso, a pessoa que comeu, que foi uma criança, se não me engano, ela logo foi para o hospital e morreu de forma dramática porque provoca queimaduras, todo o seu sistema gástrico gera queimaduras de terceiro grau, ela é destruído, dissolve basicamente, dá uma hemorragia interna enorme, é um sofrimento enorme, certo? Você não morre na hora, leva dias para morrer e não tem cura, não tem como você socorrer porque demorou, né? Você tem que socorrer logo na primeira hora e ninguém sabia que era contaminação radioativa. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é um corte do depósito de lixo em Abadia de Goiás, que tem esse césio 137 desde lá daquela época. Então, eles construíram esses morros, tendo um terreno lá cercado, certo? Que é administrado pelo governo federal, e aí você tem que ter essa formação aqui embaixo, tem que ter rocha, tem um lençol freático aqui, mas você tem que garantir que essa água do lençol freático não vai ser usada por ninguém, né? Você constrói concreto armado, tambores de aço, toda a terra da casa, a casa foi demolida, toda a parte do que estava onde eles tiveram contato teve que ser removido 10 centímetros de terra, demolir a casa, roupas, utensílios, tudo teve que ser empacotado e colocado aqui dentro, tá? Desses morrinhos aqui. Cobrir com brita, areia, terra e grama para poder impermeabilizar e deixar isso daqui protegido durante 120 anos, pelo menos, certo? Veja a proximidade que está aqui de Goiânia, bem próxima aqui de Goiânia, ok? Então, perceba o seguinte, isso você tem que garantir que passa governo, passa o tempo,
e as pessoas têm que manter isso daqui intacto. Caso contrário, se isso daqui vazar, certo? Como já aconteceu de acharem tambores do lado de fora, né, por negligência administrativa, isso passa a ser outro contaminante e pode ter outro problema. Então não está tão longe assim do nosso dia a dia, certo? No caso do urânio, que nós estávamos falando lá da série radioativa, que ele vai se converter em todos esses outros elementos até chegar ao chumbo 206, que é o que está na banda de estabilidade. Então perceba, o tempo de meia-vida para que metade da quantidade de urânio de uma amostra caia pela metade são 4,5 bilhões de anos. É mais velho do que, mais tempo do que a própria idade da Terra. Já o tório 234 leva 24 dias, através de emissão alfa predominantemente, para virar protactínio no 234. O protactínio, através de emissão beta, em 1 minuto e 17 segundos, ele converte em urânio 234. Então, aí leva 245 mil anos, né, para ele se converter em tório 230. Então, veja, numa amostra, provavelmente você tem pouco tório 234 e pouco protactínio, porque eles desaparecem rapidamente. Mas você vai ter urânio 238, 234, tório 230, que leva 8 mil anos, ok? Depois você vai ter rádio 226, que é 1.600 anos. Se você tiver rádio na amostra, ele se converte rapidamente em radônio, que é um dos mais perigosos, porque eu disse, ele é gás. Tá? 3,8 dias. Há regiões, aqui no Brasil nós não temos esse levantamento, mas nos Estados Unidos você é obrigado, se você tem um porão, em certas regiões, a você colocar um detector de radônio nesse porão, porque aquela região tem material radioativo e se o radônio acumula no porão, você respira ele, ele é um gás. Você respirou, depois você está lá 3,8 dias, tá? Você está respirando aquilo, ele entra no teu pulmão. Depois de 3,8 dias, ele se converte em polônio. O polônio 218 é sólido, então ele precipitou dentro do teu pulmão, ok? E aí, 3,1 minutos, ele vira chumbo 214. Dura 26,8 minutos. O chumbo 2+, né, apesar de ele ser um elemento, um isótopo radioativo, quimicamente ele se comporta como um chumbo normal. E o chumbo, o nosso organismo absorve o 2+, porque ele é parecido, o tamanho dele é parecido com cálcio ou outros elementos, outros metais 2+, divalentes que nós usamos no metabolismo. Então, se ele tiver no teu pulmão precipitado, as tuas células vão absorver esse chumbo. Depois de 20, 26, 27 minutos, ele se converte em bismuto, que também o seu organismo utiliza. Depois, 19 minutos em polônio e depois chumbo 210. Veja, esse material fica dentro do seu organismo e esse chumbo vai ser incorporado dentro do seu sistema. Ele vai levar 22 anos lá dentro do seu sistema e sendo radioativo. Provavelmente você não vai ver ele decaindo para bismuto se você tiver uma quantidade suficiente, porque, primeiro, o chumbo ele é tóxico para o organismo, ele é cumulativo, ele não sai de dentro do seu corpo. Se você não tiver numa quantidade tóxica, em termos químicos, né, química eletrônica, você vai ter um problema que ele vai ser radioativo, emissão alfa, que ela causa danos. Então, provavelmente, esses 22 anos e pouco que você vai estar com esse chumbo aqui, ele vai tentar criar algum tumor ou algum tipo de problema que pode levar à morte antes de você ter essa conversão. Tá? Depois, o polônio 210 e chumbo estável. Mas perceba, se você for contaminado por urânio ou qualquer um desses outros intermediários aqui, ele gera um grupo de metais que são absorvidos pelo organismo, são tóxicos e são radioativos. Esse é o problema de resíduo, né, de usina nuclear, que se você tiver contato com qualquer um desses daqui, ele vai entrar no teu organismo ou qualquer sistema biológico e vai fazer isso. Um dos problemas também que tem em regiões como Chernobyl ou Fukushima agora, se você não remove o solo, as plantas absorvem esses elementos, principalmente esses daqui que são usados, são parecidos com metais que são utilizados em sistemas biológicos, nós vamos ver isso mais na próxima etapa do curso, e eles são incorporados nas plantas. Aí você ou come as plantas ou come o bicho que comeu a planta e isso também vai para o teu organismo. Então é por isso que você tem que ficar longe, né, dessa região, porque ele continua sendo ativo dentro do corpo.
Dentro ainda da lei do decaimento, nós podemos aproveitar esses decaimentos para utilizar esses materiais radioativos como ferramentas. No caso, ferramentas para poder fazer estudos arqueológicos ou de fósseis, né, paleontológicos, estudar há quanto tempo existia um animal e aquela amostra de animal existe, ok? Então, para isso, depende do material, você pode usar, se o material não é muito antigo, né, ou não é mais do que 30 mil anos, 30, 40 mil anos, ele ainda tem parte orgânica nele, você pode usar o carbono 14. Quando a gente fala em fósseis de dinossauros, né, um osso de dinossauro não é um osso, ele é um pedaço de pedra. Ele passou por um processo de fossilização. Você trocou o carbono por silício, normalmente, e aquilo é uma pedra. Então não tem carbono lá dentro, não tem material orgânico. São 50 milhões de anos, 500 milhões de anos, e você não tem mais material orgânico. O que você tem que foi trocado e é inorgânico. Então há outras técnicas que você usa, também material radioativo presente naquela amostra, para você poder determinar. Mas no caso do carbono 14, que ele é interessante para sistemas ainda orgânicos, né, para datar coisas que têm material orgânico, o que se usa é a razão entre carbono 14 e carbono 12. O carbono 12 não é radioativo, o 14 é. Na nossa atmosfera, existe uma certa concentração de carbono 14, que ela aparece decorrente da exposição da atmosfera a raios cósmicos. Lembra, raios cósmicos normalmente são compostos de elétrons, prótons, nêutrons, né? Partículas alfa de alta velocidade, que são ejetadas de estrelas do tipo do Sol, que vêm de outros sistemas solares em direção à Terra. Então, o espaço tem uma quantidade gigantesca de radiação desse tipo, dessas partículas. E quando um desses hadrons colide com um núcleo de nitrogênio, de moléculas de nitrogênio que nós temos na atmosfera, ele vai ser incorporado, um próton é ejetado, né, ele pode sofrer um decaimento ou ejetar um próton na hora que ele recebeu esse nêutron, e quando ele ejetou, ele se transforma no carbono, ele diminui o número atômico. E esse carbono tem a mesma massa do nitrogênio, então ele vira carbono 14. Esse carbono 14, combinado com o oxigênio da atmosfera, produz CO2. Só que esse CO2 tem um carbono 14. Esse CO2 é incorporado na fotossíntese, certo? Ela absorve o dióxido de carbono, o animal, certo? Ou o ser humano consome esse carbono, e aí ele passa a ter, dentro os carbonos que ele tem do corpo, carbono 12 e carbono 14. A proporção entre carbono 12 e 14 é em torno de 1,3 vezes 10 a menos 12. Então, em qualquer sistema biológico, a proporção entre carbono 12 e 14, ou 14 e 12, é a mesma que você tem na atmosfera, porque ele vem de lá. É basicamente um átomo de carbono 14 para 1,3 trilhões de átomos de carbono 12. Como nós temos trilhões de átomos no corpo, depois a gente vai ver a quantidade correta, mas você tem sempre essa proporção. Enquanto você está vivo, você está consumindo, né? Nós estamos expostos aqui à radiação cósmica, essa síntese de carbono 14 continua, ele é transferido para o sistema biológico. A partir do momento que esse sistema biológico para de existir, que ele morreu, ele para de absorver esse carbono 14, porque ele parou de comer, ou parou de respirar, no caso aqui da fotossíntese, ou parou de fazer fotossíntese. Então, como ele incorpora isso no sistema, nos ossos deles, ou no tecido, principalmente, essa proporção parou de ser reposta, e aí o que acontece? O carbono 14 começa a decair, vai se transformar em outro elemento, e começa a desaparecer o carbono 14. E aí você altera essa proporção. Então, se eu medir essa proporção e saber a lei de decaimento, ok? Eu sei há quanto tempo essa amostra, esse sistema parou de absorver carbono. Então, com isso, eu determino qual é a idade daquele resíduo. Pode ser de madeira, resto de madeira, isso é assim que se determina, por exemplo, a idade de fósseis, aí, alguns fósseis humanos, se você encontra ele numa caverna e no mesmo extrato, na mesma profundidade, você encontra resíduo de fogueira, eles podem datar aquele resíduo de fogueira e determinar, olha, isso daqui está 3 mil anos, aqui 5 mil anos e assim por diante. Ok?
Então é esse decaimento aqui de beta que vai acontecer, o carbono vai voltar a formar nitrogênio 14 por um decaimento beta, e você vai diminuir a proporção, tá? Então, o carbono 14 do organismo tem tempo de meia-vida em torno de 5.730 anos. Veja, metade do carbono, dos núcleos de carbono, leva 5.700 anos aproximadamente para decair. Ainda você tem carbono na amostra, tá? Predominantemente por emissões beta. Todos os organismos que eu falei têm essa razão, né? E ela para de ter essa proporção, essa razão, depois que a troca com o ambiente cessa. A datação usando esse processo de carbono 14, ela é efetiva até 30 ou 40 mil anos, porque depois disso a concentração de carbono 14 é tão baixa que o erro é muito grande na hora de fazer a determinação. Então você não consegue, você tem um erro grande na amostragem. Essas técnicas, né? Essa técnica, quando se usa, ela te dá sempre uma faixa de tempo, porque normalmente eles não usam muito amostra. Se você acha uma amostra de fogueira, você não vai, de resíduo de fogueira, né? Você quer preservar isso para estudo. Se você tem um tecido humano que você encontrou, um resto de osso animal, você quer preservar. Então você só tira um pedacinho, e nesse pedacinho tem muito pouco. Então eles têm uma faixa que eles te dão de tantos anos a tantos anos, tantos mil anos a tantos mil anos, que é seguro o suficiente para você fazer o estudo, tá? Por outro lado, como demora um tempo para o carbono 14 se transformar em nitrogênio 14, se você tiver um objeto que é muito recente, por exemplo, 100 anos, né, essa razão ainda não é o suficiente para a técnica detectar. Então você não pode usar essa datação de carbono 14 para determinar a idade de coisas muito novas. Um exemplo de aplicação disso, né, você aplica isso na paleontologia e tudo mais, mas aqui é um exemplo que é interessante, o tal do sudário de Turim, né? Existem vários sudários no mundo, e esse daqui é o de Turim, que diz que foi o pano de linho que foi usado para cobrir ou enxugar o rosto de Cristo, e ficou a imagem do rosto dele no pano. Bom, se esse pano realmente foi usado para isso, isso daqui é feito de linho. Linho é uma fibra vegetal. Então, esse pano já devia existir há atualmente 2020 anos atrás. Então, como isso daqui é material linho, né, uma fibra vegetal composto de polímeros de celulose e assim por diante, tem carbono. E como foi feito por um vegetal, foi sintetizado por um vegetal, ele absorveu o carbono 14 através do CO2 com carbono 14 da atmosfera. Então, a proporção entre carbono 12 e carbono 14 aqui tem que ser compatível, certo? Com em torno de 2.000 anos, pelo menos, tá? Com um erro que seja lá, 2.000 anos. Em 1988, eles deram amostras, tiraram amostras desse sudário e enviaram para 3 laboratórios diferentes. Um em Zurique, na Suíça, em Oxford, na Inglaterra, e outro na Universidade de Arizona. Os 3 deram o mesmo resultado, que esse tecido aqui, ele é da época entre 1260 e 1390 da Era Comum. Ou seja, ele tem no máximo 760 anos, então ele não pode ter sido usado há 2.000 anos atrás, certo? Porque há 2.000 anos atrás ele nem existia. Então isso é uma maneira de você usar essas técnicas para comprovar uma história, para fazer uma análise forense também, certo? Dependendo da idade. Tem outro caso do Ozzy, que é um esqueleto, uma múmia, que foi encontrada nos Alpes, se não me engano, suíços, eu não tenho certeza, mas é na Europa, ou na Alemanha, se não me engano, que ele estava congelado, bem conservado, e eles fizeram análise de carbono 12 e carbono 14 e deu em torno de 5.000 anos atrás, que era na época da pré-história. Tá? Como que você determina, qual é a técnica que é usada para fazer isso? É chamada de espectroscopia de massas, que vocês vão ver em uma disciplina do 2º ano ou do 3º do curso. Tá? A espectroscopia de massas é bastante interessante porque ela usa, de novo, propriedades quânticas para você poder fazer essa proporção, determinar essa razão. Então, resumidamente, como funciona o equipamento? Você tem um tubo e aqui você tem um detector. O que é um detector? É um sensor do tipo de uma câmera fotográfica, certo? Aí você pega esse pedaço de tecido ou de amostra, aí você dissolve, certo? Você nebuliza ele e coloca, injeta dentro desse tubo que tem vácuo aqui.
esse forma de gás ou de nebulizar, esse névoa que você injeta, ela vai passar por uma resistência elétrica em alta temperatura e essa resistência vai transferir energia suficiente para os elétrons da molécula do átomo para serem ejetados do átomo. Então você ioniza o teu carbono ou tua amostra. Quando você ioniza, ele fica com carga positiva. Então o que você faz? Assim que passou por aqui, aqui tem uma placa que tem um buraquinho, uma fresta aqui no meio. Essa placa aqui é carregada negativamente. Então ela atrai, certo? Por campo elétrico, agora que você tem excesso de falta de elétrons aqui, excesso de prótons, ela atrai o campo, essas partículas nessa direção, então ela acelera, ela aumenta, ela dá velocidade para essas partículas, ou esses átomos. Esses átomos, então, atravessam essa fenda aqui, né, para selecionar só uma fenda, um feixe simples, e aí você aplica um campo magnético que interage com os elétrons. Como você arrancou elétrons, significa que provavelmente você ficou com sobra de spins eletrônicos. Então, de novo, aquela propriedade de spin, você utiliza, põe num campo magnético, e aquele, né, você vai tentar atrair, defletir esse feixe, do jeito que o Thomson fez com o tubo de Crookes, com o feixe, o Rutherford fez com as partículas, você põe um campo magnético. Então, se ele tem interação, ele pode ser defletido para baixo ou para cima. O equipamento é montado de um jeito que todo mundo vai para baixo, para um lado só, digamos assim. Como eles estão acelerados, certo? Eles vão ser defletidos, vão fazer uma curva. Aquele que é mais leve, curva mais, e aquele que é mais pesado, curva menos. Como o carbono 14 tem mais nêutrons do que o carbono 12, certo? O que vai acontecer? Ele é mais pesado, então ele é defletido menos. E aí na foto, vamos dizer assim, ou no detector, ele vai aparecer mais aqui para cima e os 12 aqui para baixo. Aí você conta quantos chegaram aqui e você acha a proporção. No caso que é a amostra de carbono 12 e 14, como ela é pouca relação, essa fase aqui onde você acelera é um tubo muito comprido. Tá? Aqui tem 4 vídeos que eu recomendo muito que vocês assistam, que tem o pessoal da USP que faz esse tipo de datação e tem os equipamentos, né? E eles mostram as técnicas, essa técnica sendo aplicada de uma forma bem eficiente. Está em português, vale a pena assistir. Tá legal? No caso, se eu não tenho carbono 14, eu posso usar elementos que tempo de meia-vida é muito mais longo, né? E sempre eu vou usar pares. Por quê? Porque ele está naquela série de decaimento. Lembra? O urânio se decai em chumbo, depois um chumbo radioativo decai em outro. Então, se eu sei os tempos de meia-vida, eu sei a proporção que teria que ter entre eles. E aí eu calculo essa idade. Então, para fósseis que não tem mais matéria orgânica, eu posso usar os pares, por exemplo, rubídio estrôncio, urânio chumbo ou chumbo chumbo. Então, eles todos decorrentes dos respectivos séries radioativas. Então, essa técnica aqui que é usada para essa determinação. Tá legal? Para medir, esse é um grande problema nosso agora, que para medir o nível de radioatividade, você tem um monte de unidades, essas unidades, existe o sistema internacional para isso, mas cada área acaba usando uma unidade própria. Então, se você vai para a indústria, você vai usar uma unidade. Se você vai para a área médica, é outra. Se for radiologia, é uma. Se for medicina nuclear, é outra. Certo? E se você está usando para medida de radioatividade no comércio, nessas indústrias que usam para esterilização, que a gente vai ver daqui a pouco, tem outra. Então, é uma confusão, mas a ideia é que, nesse caso aqui, o que importa para nós é ver o efeito da radioatividade no sistema biológico. E no sistema biológico a gente usa sieverts, ou microsieverts, como a gente mostrou lá no contador Geiger, que nós mostramos no início da primeira parte. Tá? Quem começou com essa história de determinar uma unidade para medição de radioatividade foi o Röntgen, que foi o cara que descobriu a utilização de raio-x para imageamento do corpo humano. A primeira imagem de raio-x que existe é da mão da esposa dele. Então ele definiu que o nível de radioatividade, e isso agora já não importa se é emissão de radiação nuclear ou qualquer outro tipo de radiação, nesse caso raio-x não é uma radiação nuclear, você produz através da desaceleração de elétrons, ou fazer elétrons fazer curva, ele emite o raio-x. Tá? Mas o Röntgen, naquela época, então ele determinou que o nível, né, seria
dado pela energia liberada por uma massa do material, no caso 1 grama de material radioativo, que emite radiação. E ele foi nomeado Roentgen, abreviado como RAD, né? E ele foi definido como emissão de raios-x, ou raios G, no caso, que era o nome desses raios antes, sendo igual a 1 vezes 10 a menos 5 joules por grama do material. Então, um Roentgen, ou um RAD, equivale a 1 vezes 10 a menos 5 joules por grama do material. Tá ok? Outra unidade é o Gray, do Sistema Internacional. Esse Gray, né, o Lewis Harold Gray, ele é bastante utilizado na área industrial. Então, se você pega, por exemplo, equipamentos médicos, né, seringas, hoje em dia máscaras, ou tudo que é esterilizado, você tem duas opções de esterilização. Com óxido de etileno, que pode causar alergia ou reagir com o material lá dentro, e o mais seguro, que é você esterilizar com radiação gama, num sistema de cobalto, de bombas de cobalto 60. A unidade, quando você trata disso, que se você olhar atrás lá do envelopinho do material, da máscara, ou da seringa, ou da agulha que você está vendo, vai estar em grays. E a abreviação é GY, ok? Ele corresponde à absorção de 1 joule de energia por quilo de tecido, por quilograma de tecido. Então, 1 gray significa que 1 quilograma de tecido absorveu a energia equivalente a 1 joule. 1 gray, se você fizer a conversão em rads, dá 100 rads, que aqui é por grama, é 10 a menos 5, você converte gramas em quilogramas e tudo mais, dá 100 rads, tá? Só para a gente ter. As radiações, né, dependente se ela é de raio-x, que não é de origem nuclear ou nuclear, elas têm danos diferentes em tecidos biológicos. Então, por exemplo, um RAD, que é de emissão de raio-x, ou de emissão alfa, quando é medido em rads, ele pode causar mais danos que a mesma quantidade de emissão beta. Por quê? Depende de várias coisas. Depende de onde ele está, né, se ele está dentro ou fora do corpo, e depende da quantidade que você tem dessa radiação e quanto tempo for exposto. Então, um dos problemas de você conseguir medir se a pessoa foi exposta a uma quantidade grande e vai fazer mal ou não, você tem que ter vários dados, certo? Você tem que saber qual é a fonte radioativa, qual é o elemento que ela foi exposta, para ver se o que é predominante desse elemento, se ele emite mais gama, mais beta ou mais alfa, se a pessoa ingeriu ou inalou esse material, certo? E quanto desse material, quanto tempo ela ficou exposta, se ela não inalou, e assim por diante. E tem que levar isso tudo em consideração. Então tem que fazer uma continha. Então, para comparar os danos relativos, eles criaram o chamado fator de efetividade biológica relativa, ou EBR, que ele vale, é um número que você coloca para tentar compensar o dano que a radiação faz, para tentar a comparação ser absoluta e não relativa, tá? Mas ela é relativa. Então ele vale 1 para a radiação gama, 5 para beta e 10 para a radiação alfa. Os resultados, né, o resultado do produto, da dose de radiação que você toma em rads pela efetividade biológica radioativa, corresponde à dose efetiva de radiação. Isso é importante. Então, a dose efetiva, né, que é dada normalmente em REMS, é que você começa a usar para avaliar se a exposição que a pessoa teve à radiação é grave ou não. Então, o número de REMS vai ser o número de rads vezes EBR. É meio confuso, mas a gente usa uma tabelinha para isso. Então, por exemplo, no Sistema Internacional para dose efetiva, que é o que importa na área médica, né, esquece um pouco isso daqui, é só para você saber como que vem, é o sieverts. O sievert é obtido pelo produto da radiação, pela efetividade biológica relativa, pela dose da radiação. Então, ele vê a dose que você tomou e corrige para o tipo de radiação, compensa pelo tipo de radiação. E o tipo de radiação tem que ser dado em grays. Tá? O que importa é o seguinte, sieverts, vamos falar de sieverts. Né? Um sievert, se você precisar, é 100 REM. Tem tabelas, você não precisa decorar, você precisa saber o que é uma dose efetiva, mas você não precisa decorar nada dessas conversões aqui, porque se for necessário a gente converte. O que você tem que saber é avaliar o quanto isso. Então, ele fala que um sievert é um REM. Quando se você for ver raio-x, né, coisa eles vão dar em rads, em REMs, e esse é um problema, devia ser tudo numa coisa só.
O que é importante aqui é, olha, a média da dose anual por pessoa que a gente recebe do ambiente, aquela a radiação natural que a gente sabe que existe, é em torno de 350 mRENs ou 3,5 millisieverts. No primeiro vídeo da aula, da primeira parte, a gente viu que a emissão natural, né, que tem, que a gente está submetido é 0,2, mais ou menos, microsieverts. Então, é 1000 vezes menor do que o millisieverts. Então, se você pegar aquela dose 0,2 microsieverts por hora e multiplicar pelo número de horas que você tem no ano, ela tem que ser menor ou tem que ser próximo de 3,5. Aí você está tudo bem. Que eles dizem que isso daí não dá problemas. Então, aqui dá já para ter ideia do seguinte: por que você fazer tomografia ou raio-x ou qualquer tipo de sistema que você é submetido à radiação ionizante, seja raio-x ou radiação nuclear, você tem problemas. Por exemplo, tomografia computadorizada. Se você fizer da cabeça, você já recebe 2 millisieverts. Está bem próximo da sua dose anual. Não se esqueça que se você fizer isso daqui, você tem que adicionar ao 3,5. Então, naquele ano, se você fez uma radiação, uma tomografia, você vai ter 5,5 millisieverts. É por isso que não se recomenda ficar fazendo tomografias, certo? É uma por ano para você diminuir a probabilidade disso daí te dar algum problema de saúde, principalmente gerar tumores, tá? Quando você faz abdômen, por o abdômen ser mais espesso que a cabeça, você precisa de mais radiação para atravessar e sensibilizar o filme ou o sistema de detecção, você precisa de 10, ou seja, você está basicamente tomando uma dose 3 vezes mais do que a dose anual segura. De tórax pode ir de 20 a 40, dependendo do teu tamanho, de se você é obeso ou não. Tá? A angiografia pulmonar, que é uma visualização do sistema circulatório do pulmão, também é igual a um tórax, porque está no tórax. Um PET scan, que é aquele um que a gente vê, ele também vale 25. Então, esses valores são importantes, é tudo millisieverts aqui, e esse daqui é a dose anual do millisieverts, que é a dose segura, que é importante para a gente saber se está seguro ou não nesse sentido. Tá? Uma outra unidade que você pode encontrar é o CIRI, CI é a abreviação. Ela define decaimentos por segundo, ela conta quantos eventos radioativos acontecem por segundo, é bastante utilizado na parte nuclear também, né, para estudar materiais, e um CIRI equivale a 3, mais ou menos 37 bilhões de decaimentos por segundo. Tá? 3,7 vezes 10 a décima dá 37 bilhões de decaimentos por segundo. Então, a mais importante na área biológica é o sievert e avaliar essas doses anuais. Uma outra unidade que a gente falou lá no começo da aula é o MAT, né? É o símbolo ME, é do alemão Math Ehrenthal. O plural é MATES. É uma unidade que ninguém mais usa, basicamente, a não ser esse pessoal que trabalha com água mineral e essas coisas ligadas a essa ideia de usar principalmente radioatividade como terapia, né? Terapia não médica, né? Terapia de bem-estar, vamos dizer assim. A radioatividade chama de radioatividade volumétrica, né? E ela é em homenagem ao físico austríaco Heinrich Math. O que ela mede? A quantidade de radônio por litro de ar. Lembra que o radônio é aquele gás que é produzido na série de decaimento do urânio. Então ela vê quanto radônio tem, né, que ioniza uma corrente constante, que gera uma corrente constante de 0,1 ESU, que na verdade é dado em statampere. Não se preocupa com isso daqui, é só para vocês perceberem de onde vêm essas unidades. Tá? Você vai encontrar isso no dia a dia para você saber que vem. O que você precisa, se você precisar fazer a conversão, está aqui, olha. Atividade radioativa, dose absorvida, dose equivalente e exposição. Qual é a unidade do sistema internacional? A atividade radioativa é Becquerel. A dose absorvida é em Gray, a dose equivalente, que já é corrigida, né, pelo efeito biológico de cada tipo de radiação em sieverts, essa é a principal para nós. Alguns usam em REN, esses outros aqui são as unidades fora do sistema internacional, que ainda persistem por uma questão histórica. Tá? E a exposição pode ser dada também em Coulomb por quilograma, que é uma maneira também de você ver que a gente não vai usar.
Aqui o tipo e a conversão, que RI é o número de desintegrações, 1 becquerel é uma desintegração por segundo, e aí você tem vários tipos de conversão. Então, se precisar, vem nessa tabela aqui, tá? O mais importante para nós é a dose absorvida e dose equivalente. Esse na área biológica é importante. Eu já falei lá atrás mais ou menos como que funciona o sistema para detectar um equipamento. Todos os equipamentos são baseados nisso, não são iguais a esse. Tem mais sensíveis, tem menos sensíveis, mas basicamente aqui você tem um tubo que foi evacuado, que foi preenchido com um gás, certo? Atômico, não molecular, que quando uma dessas radiações atravessa daqui, ela pode ser ionizante, ela pode ser raio-x, né? Se fosse até ultravioleta poderia ser, dependendo da coisa, que ela teria que entrar dentro, passar o tubo. Ele arranca, ele tem energia suficiente para arrancar elétrons, para tirar o elétron do níveis lá dos átomos, ele arrancar. A parede do tubo está ligado no polo positivo, se não me engano, no polo negativo, e esse daqui está ligado no polo positivo. Então o elétron é atraído para cá, entra na corrente elétrica, entra no sistema, gera um sinal aqui que pode ser através de um bip, uma indicação visual, uma agulha, uma lâmpada, um cliquezinho que você escuta o equipamento fazer o barulhinho. Depois ele volta para lá e é reposto. Então, quanto mais radiação passa por aqui, mais elétrons são arrancados, mais elétron entra no sistema e dessa forma que você faz a medida, né? Como que a reatividade afeta os sistemas biológicos e celulares? Então, tem dois mecanismos principais que isso acontece. Um deles é o chamado processo direto, onde essas radiações ionizantes, porque elas geram espécies iônicas ou espécies reativas, você arranca elétrons, certo? E uma molécula biológica é pressuposto que ela não é para ficar carregada, algumas sim, mas a maioria não, tá? E esse processo direto é porque atinge diretamente moléculas essenciais, do tipo enzimas, proteínas, RNA e DNA, e pode romper ligações químicas ou levar a processos de ionização, que vai levar a reações de oxirredução, reações redox. O processo indireto é o mais prevalente, é o que mais acontece em sistemas biológicos celulares. Eles geram espécies reativas, né? Ou seja, ele reage, ele ioniza, ele provoca a formação de espécies reativas em moléculas que normalmente não são essas essenciais. E os subprodutos dessas moléculas que reagiram ou que absorveram essa radiação são altamente reativas, certo? E elas vão acabar reagindo com essas outras moléculas, porque elas estão com excesso de elétrons ou falta de elétrons, então ela vai lá, arranca elétrons do seu DNA, oxida, quebra uma ligação, ou transfere elétrons para o DNA. E aí ele também vai acabar tendo um processo que ele quer se livrar daquilo e ele é danificado, certo? Então, o processo mais prevalente é o sistema indireto. Se você pensar que os tecidos do corpo, todos eles, as células, têm como composição principal da célula é a água, certo? Então, quando os tecidos são radiados, é a água que absorve a maior parte da energia transportada pelas radiações ionizantes. Se você considerar que tem uma variação, mas você tem tecidos biológicos com até 70% de água, certo? É aí que vai acontecer. Então, quanto mais água tiver no tecido, mais sujeito ele está a sofrer efeitos da radiação. Pior que isso é, aqueles tecidos que têm a maior taxa de reprodução celular são aqueles também que sofrem maiores danos. Então, se você pegar tecido germinativo ou tecido sanguíneo, certo? Ou tecido linfático também, você tem uma alta taxa de reprodução, de produção celular, do sistema imune, por exemplo, ou do hemácias e assim por diante. São medula óssea, tem muita atividade. São esses daí que vão ter pouco tempo para corrigir os defeitos ou sobreviver a esse tipo de dano. A energia de ionização da água é em torno de 1.216 kJ por mol. Então, se você pegar o número de partículas ou fótons da radiação que está chegando, calcular a energia de cada um e multiplicar pelo número que está chegando, certo? Se você tiver um valor por mol de partículas ou mol de fótons que seja igual ou maior que esse número, ele vai ionizar a água, tá? E radiações ultravioleta B e C, raio-x, as emissões radioativas nucleares alfa, beta e gama têm energias acima desse valor.
Então eles podem ionizar moléculas de água, eles podem quebrar ligações químicas das outras moléculas essenciais também, tá? Esse processo, quando ele quebra a molécula de água, ele interage com a água, é chamado radiólise da água. Então aqui tem um esquema da radiólise da água, onde você tem incidência da radiação ionizante numa molécula de água. O que pode acontecer? Essa radiação vai ejetar um elétron da molécula de água. Esse elétron pode reagir com outra água, essa outra água pode absorver e formar essa água aqui carregada negativamente, que para tentar se estabilizar, ela quebra, certo? Então você hidrolisa, há uma autoprotólise da água, vamos dizer assim. Você quebra ela em OH- e H+. Então acaba gerando o quê? Radicais. Você pode basificar o meio ou acidificar o meio. Esse H+, aqui, ele é um próton, ele é altamente reativo, ele não quer ficar sozinho. Então ele pode reagir com o oxigênio que está na sua respiração celular e formar o HO2, certo? Não é H2O, é HO2. Isso daqui é chamado radical superóxido. Há enzimas que tentam que desativam isso daqui. Só que se a concentração disso for muito alta, porque você está acima, isso daqui é produzido no próprio metabolismo celular. Só que o problema é se você tem uma fonte externa de produção, como nesse caso aqui, você pode não, a quantidade de enzimas que você tem pode não dar conta. E aí você acaba, por exemplo, reagindo com esse superóxido, formando O2 lá dentro. O2 é oxidante dentro do seu corpo, você pode ter um excesso de O2 na célula e produzir oxidação. Outro que pode acontecer, se ele não reagir com esse superóxido aqui, o que vai acontecer é que esse elétron pode ser ele pega esse superóxido, captura um desses elétrons que foi gerado aqui em cima e forma esse radical, que junto com o H+ celular, forma peróxido, hidrogênio, forma água oxigenada, que é oxidante dentro da tua célula. Existe, de novo, enzimas que convertem esse peróxido aqui em água, né, mas então pode acontecer disso daqui não ter um excesso grande e tua célula não dá conta. O que pode acontecer? Esse elétron pode ser capturado também por uma água, essa água se quebrar aqui de novo, ou virar esse radical hidroxila, certo? E isso daqui virar de novo peróxido. Essa água pode ir para o estado excitado, esse elétron foi arrancado, essa água virar H2O+, que ele pode reagir, pode liberar prótons e virar OH, um radical hidroxila e assim por diante. Então veja que o processo de arrancar elétrons da água cria muitas espécies reativas. Essas daqui são as principais espécies reativas. Elétron livre não é uma coisa legal para você ter em sistema biológico, H+ também não, que muda pH, esses hidroxilas e assim por diante. Então, se isso daqui estiver próximo do seu DNA, ou de uma enzima, ou de uma proteína importante, eles podem interagir quimicamente através de reações de óxido-redução, tirar ou oxidar ou reduzir essas moléculas. E aí você pode quebrar a ligação química, pode inutilizar uma proteína, porque quando ela está oxidada, ela muda de estrutura e assim por diante. Óbvio que o teu sistema não sobreviveu até hoje, não só o seu, como vários outros, né? Se você não tivesse um sistema de reparo celular. 90% desses danos causados, por exemplo, quando você sai no sol e toma radiação ultravioleta, né, eles são reparados, mas sempre sobra um resíduo de uns 10%, que é acumulado. Com o tempo, né, essas células que têm esses 10% de acúmulo, chega a um ponto que esse dano, o próximo dano, vai ser mais 10%. Não só dos 10%, mas em cima dos 10% também. Então vai virar 21% e assim por diante. Então você pode ter esses danos aqui acumulados que você vai poder ter problemas de divisão celular, você vai mudar a estrutura genética, você pode levar a apoptose celular, que é a morte celular programada. Mas esse dano pode ser levado também a um tipo de mecanismo onde a célula não se mata, ela perde o controle, ela não avisa o corpo, que existe um sistema de aviso do corpo que ela está com problemas, e ela começa a se reproduzir indefinidamente, produzir toxinas e você tem um tumor, certo? Então esse é o processo principal, esse é o processo indireto pelo qual acontece isso. Nas radiações, esse processo depende se ela consegue chegar dentro do teu tecido. Num sistema de radiações de origem nuclear, as partículas alfas, por serem muito pesadas, elas não atravessam a pele, basicamente.
tá? Elas param na pele. As partículas beta, que são elétrons, elas chegam até 1 centímetro de profundidade, então ela atinge bem os tecidos mais profundos. E a radiação gama, ela atravessa. Então, aqui você tem a estrutura, você chega com gama nos órgãos, beta chega um pouquinho e alfa um pouco menos. O problema é o seguinte, se você está num ambiente que tem radioatividade, você consegue se proteger contra a alfa e a beta com o vestimento e usando máscaras com filtros. Na verdade, não é nem filtrar, é você evitar de respirar. Você tem que ter um tanque de ar, uma respiração autônoma. Só que a gama não, ela atravessa tudo. Ok? Então, e se essas partículas você inalar, aí é pior, porque ela entra no seu sistema gástrico, ela vai ser absorvida provavelmente, ela vai ser incorporada no tecido, porque o elétron é absorvido por algum tipo de molécula que consegue estabilizar, esse elétron é transferido para alguma estrutura dentro do seu sistema, né? Ele vai causar problemas, as partículas alfa também podem ser incorporadas e a radiação gama sempre é um problema. A partir de que dose é o problema? Então, se você tiver uma dose de 100 millisieverts, estou falando de millisieverts, a gente estava vendo que a dose ambiente é 0,1 microsieverts, tá? Você tem um aumento do risco de câncer e de tumores para o ser humano. Os tecidos mais afetados, como eu disse, são aqueles que se reproduzem em maior velocidade, medula óssea, sangue e nódulos linfáticos. Se uma pessoa for exposta a 1 sievert, ou seja, 10 vezes essa dose aqui, 1000 millisieverts, ou mais, ela já é vítima do mal da radiação e tem que ir para o hospital. Tá? Lembre-se, o que vai acontecer com essa pessoa tem vários fatores, mas o problema é, existe um fator genético também. Tem pessoas que foram expostas a doses muito maiores, passaram mal durante o tempo e viveram mais de 80, 90 anos, né? Sobreviventes de Hiroshima, por exemplo, até hoje, eles fazem parte do maior estudo epidemiológico da história do ser humano. Faz mais de 70 anos que os médicos acompanham pessoas que foram expostas à explosão nuclear de Hiroshima e Nagasaki e estudam como que aquela exposição ela foi rápida num certo tempo, mas depois ela foi contínua porque eles continuaram na região, afetaram a saúde. Muitos morreram de tumor e tem outros até hoje que não têm tumor algum. Então, há um fator genético, né, e também de estilo de vida que vai dizer se você vai ter problemas ou não. Lembrando que, para a gente avaliar isso, nós temos que levar em conta a dose absorvida, né, que é a quantidade de radiação que foi absorvida pelo corpo, e calcular a dose equivalente. Né? A dose equivalente é aquela que ela é corrigida pelos diferentes tipos de radiação. Então, a dose equivalente em sieverts, que é a unidade que a gente precisa, né, vai ser o quê? Que é aquele fator de efetividade biológica multiplicado pela dose absorvida em Grace. Então, você tem que saber qual é a dose que a pessoa foi exposta, que tipo de elemento radioativo ela foi exposta, para você poder usar, saber, olha, aquele é um emissor beta principal, aquele é um emissor alfa, e aí você usa o quê? Tá legal? Para fazer essa correção e avaliar essa dose. Então, por exemplo, né, pessoas que foram expostas a acidentes nucleares, obviamente por usina nuclear, né, teve 3 casos famosos que a gente conhece na história. A Three Mile Island, em 1979, onde houve emissão para a atmosfera de iodo 131, xenônio 131 e césio 137. O iodo e o césio são os problemas. O iodo 131, quimicamente, ele não é muito diferente do iodo 127, que é o iodo estável, que nós absorvemos para funcionamento da produção de hormônios pela glândula tireoide. Então, se você tiver exposto a um iodo 131, ele vai entrar no teu sistema. E esse é o grande problema, certo? Chernobyl, 1986, teve mais de 10 espécies de isótopos radioativos. Tem a série Chernobyl, que foi produzida há pouco tempo. É importante, se vocês puderem assistir, não para essa aula, mas com o tempo, só para vocês perceberem que esses acidentes normalmente são por erro humano, né? Nesse caso aqui de Fukushima foi um erro de projeto, confiando muito nas medidas e fazendo um reator com um desenho que não era o mais indicado para uma área urbana, principalmente, né? Em Fukushima também o problema foi o iodo, né? Eles emitem normalmente o mesmo tipo de coisa para a atmosfera, e a explosão, essa fumaça que vocês estão vendo aqui, isso daqui tem material radioativo. Caiu na água do mar, foi para o lençol freático, caiu na população e assim por diante.
Então, ele é volatilizado por causa das altas temperaturas que acabam gerando nesses acidentes. Logo depois de qualquer acidente nuclear, eu estou falando aqui no Japão, que é o mais recente, né? O que você dá para a população para tentar minimizar a absorção de iodo 131? Você dá pastilhas de iodeto de sódio ou iodeto de potássio, principalmente, aquelas pessoas que você acha que estão dentro da zona de risco. Todo mundo toma. Para quê? Você satura a glândula tireoide do iodo não radioativo e diminui a absorção do iodo radioativo. Para aquelas pessoas que já absorveram um pouco de iodo radioativo, o próprio iodeto, né, do iodeto de potássio ou de sódio, que é aquele de 127, ele forma um complexo, ele forma uma outra espécie com o iodo 131, que ele está no iodo na forma de vapor de iodo, né, o iodo é sublimado, mas você absorve, e ele forma íons iodeto, triodeto, desculpa, I3-. Esses triodeto, eles são muito mais solúveis em água do que o próprio iodo que você está administrando. Então, facilita a excreção e evita a permanência no corpo humano. É uma das únicas coisas que você consegue fazer para socorrer. Tá legal? Uma coisa que é importante vocês, que eu sempre pergunto quando está em aula, é o seguinte: imagina o seguinte, você está lá passeando no Japão e de repente lá em 2011 aconteceu um acidente, você está lá perto, você já é farmacêutica e você está na região, você vai tentar ajudar as pessoas. Como que seria o seu procedimento, certo? Que acabou de acontecer o acidente, você não está lá na zona de explosão, mas você está ali perto, você sabe que está acontecendo isso, e você está vendo pessoas lá. Você da área de saúde pública, já formada, pensa isso agora, mesmo que você não é formada. Você tem uma responsabilidade em relação a isso, tá? Você tem que participar disso daí, do mesmo jeito que as pessoas hoje na área de saúde estão lá arriscando a vida com a pandemia. Como que você faria? Qual seria o procedimento, depois de todo esse conhecimento que você teve na aula até agora, como que você faria os procedimentos para ajudar essas pessoas? A gente vai debater isso nas sessões de dúvidas, né, que é importante você ter ideia desses procedimentos. Mas pensa, você sabendo já que isso daí sai na forma de partículas sólidas, que ela pode respirar e tudo mais, como que você faria uma barreira, por exemplo, para avaliar se a pessoa tem que ir para o hospital ou não, se ela está contaminada, se ela tiver, o que, que você faz, que parte do corpo que estaria, e assim por diante. Pensa na logística, né, que você teria que montar para poder socorrer essa pessoa e evitar que uma pessoa que está com partículas radioativas no corpo, por cima, na superfície dela, leve essas partículas para outros lugares que não estejam. Isso é importante, tá legal? Você pode tentar minimizar a absorção desses elementos através da administração de alguns medicamentos. São 3 técnicas que são utilizadas, que são denominadas diluição, bloqueio, mobilização ou quelação de íons radioativos. Lembre, esses elementos radioativos, eles são absorvidos pelo corpo porque o corpo não percebe a diferença entre eles e aqueles não radioativos. Tá? Aqui tem uma lista de elementos radioativos que podem ser removidos do teu corpo utilizando essas técnicas. O primeiro, né, que é super barato e funciona bastante, é o azul da Prússia, que na verdade ele é coisa como um corante. Você vai encontrar isso em cosméticos, em alimentos às vezes também, mas principalmente em cosméticos. Ele é um composto de coordenação, que a gente vai ver na parte 2 do curso, chamado hexacianoferrato 2 de ferro 3, certo? Esse complexo aqui é super estável, esses cianetos aqui não soltam, então você não vai morrer envenenado de cianeto, e a hora que você toma ele, o que acontece é que há uma afinidade muito grande de talio 201 ou o próprio césio 137 por esses ligantes de cianeto aqui. Então, você está com o PB aqui, é Prussian Blue do inglês, né, porque essa figura estava em inglês, o azul da Prússia, o complexo, e esses íons, eles acabam como eles são positivos, normalmente são cátions, e o cianeto é negativo, ele acaba sendo atraído e ele acaba ficando junto com essa molécula. Essa molécula é insolúvel no sistema gástrico. A hora que você toma, ela bloqueia a absorção desses elementos radioativos. E aí ela vai pelo trânsito intestinal e é eliminado nas fezes do paciente. E essas fezes estão radioativas. Então você tem que levar isso em conta também na hora que você for fazer o tratamento. Tá? Ele elimina mais rápido, né? Por exemplo, o césio, ao invés de ficar 110 dias para sair do corpo, ele leva 30 dias. E o talio de 8 para 3 dias. O talio é altamente tóxico quimicamente também.
Então, eles, por reduzir esse tempo de permanência no corpo, ele reduz o tempo de exposição. Mas você tem que dar esse tratamento muito rápido. Não adianta você dar daqui um mês ou daqui uma semana. Ele tem que ser logo no momento que acontece, sabendo. Então, você sabe o que é uma usina nuclear, você sabe que vai ter césio, você já tem que usar esse tratamento junto com o iodeto de potássio, por exemplo. O outro, que é por quelação, que é uma quelação, na verdade, é quando você pega moléculas, né, que nós vamos estudar isso mais para frente, vocês vão ver isso também em química analítica, que ela pode fazer ligações com metais. São ligantes, normalmente, que têm carga negativa e que eles atraem os metais e depois fazem ligações covalentes com esses metais, ligações muito estáveis. Então, no caso do cálcio DTPA ou zinco DTPA, que é a dietilenotriamina pentacetato, no caso, que é o nome dessa molécula como um todo, eles trocam os cálcios por esses outros íons radioativos, no caso, que pode ser plutônio, americium, califórnio, cumério, cério, promécio, lantânio, ítrio, zinco, escândio e todos os terras raras. Troca pelo cálcio, e com isso isso daqui não é absorvido pelo corpo e é eliminado pela urina, principalmente. Ele não é efetivo quando se iodo, urânio, Neptúnio, porque o raio do urânio, do iodo e as cargas não cabe aqui dentro dessa gaiolinha onde tem o metal. Esses outros cabem. Então, é por isso que você não consegue retirar usando esses elementos. Tá? Como eu disse, essa terapia ela perde a eficácia se você aplicar depois de 24 horas. Então, ela tem que ser imediata. Então, se você mora perto de uma região que tem uma usina nuclear, esses medicamentos ou esse tipo de coisa teria que estar disponível na rede pública para que, se ocorresse um vazamento, um acidente, toda a população pudesse ser atendida rapidamente para evitar que ela absorvesse esses elementos. Certo? Se você conhece alguém que mora, por exemplo, em Angra, né, lá perto da usina nuclear, pergunta para ela se ela conhece isso, se ela tem. Ou se você conhecer um farmacêutico que tem empresa lá, em farmácia lá, pergunta para ele se ele sabe disso. Esse é um dos problemas, principalmente. Né? Não adianta você querer remover as pessoas rapidamente da região. O problema é que, dependendo do tempo, do horário que isso acontecer, do tempo, próprio tempo, se estiver ventando, né, isso daí já contamina as pessoas pelo fallout, que é a precipitação disso, e elas acabam absorvendo. Tá? Sintomas típicos de quem está contaminado por elementos radioativos. Leves, né, contaminação varia com a dose, mas você tem perda de apetite, náuseas, vômito, fadiga e diarreia. Em doses extremamente altas, né, você vai ter prostração, você tem uma fraqueza enorme, febre, porque você está arrebentando células, tendo hemorragias, certo? Dificuldade respiratória, porque teus alvéolos estão sendo destruídos, e hemorragia, principalmente do sistema gastrointestinal. Nesse caso aqui, a taxa de sobrevivência é praticamente zero, que é o que aconteceu com o pessoal de Chernobyl, os bombeiros, principalmente, que foram expostos a nível altíssimo de radioatividade. Tá? Outros fármacos que você pode usar, Tecnésio 99, que é utilizado em hospitais, principalmente, para fazer imageamento, que a gente vai ver, por PET scan, ou de outros tipos de imageamento de tecidos. Você pode ter um acidente com o tecnésio que tem lá dentro do hospital e você tem que tentar evitar que as pessoas sejam contaminadas. Então você dá o Lugol, que é o iodeto de potássio, e faz por bloqueio, igual ao azul da Prússia lá também. Um outro sistema que é diluição, que tenta eliminar ou diluir, isso daqui principalmente na urina, para fósforo 32, é você administrar fosfato de sódio e potássio. Para estrôncio 90 e estrôncio 85, que também está presente em alguns sistemas de imageamento, o melhor é o alginato de sódio. O Galviscon é um que foi vendido, que é vendido hoje em dia, que na verdade é para combater problemas que tem refluxo gástrico, né? Que a válvulazinha entre o estômago e o esôfago não fecha, então para evitar que isso retorne vapores ácidos para o seu esôfago, você toma isso daqui em contato com o pH ácido do estômago, ele vira um gel que flutua no seu líquido do estômago, no suco gástrico, e ele vira uma rolha. Tá? Quando ele vira esse gel, ele aprisiona esse alginato, ele, na verdade, ele bloqueia, ele interage com esses íons estrôncio, principalmente, que tem, como que fala? Raios
iônicos e cargas parecidas aqui com o sódio, né, ou o alumínio, e ele consegue capturar esses íons e deixar dentro dessa gelatina que é formada e depois ela é excretada principalmente pelas fezes. O rubídio 86 você pode mobilizar ele também com a clorotilidona, que é um diurético. Esse rubídio aqui ele acaba interagindo com esses grupamentos oxigênios, sempre eles vão estar presentes como cátions, né? O chumbo 210, que eu falei da contaminação de urânio, você pode usar esse ácido aqui, etileno-diamine tetracético, DTA, que ele tem uma capacidade grande de quelar metais divalentes, e o chumbo que você vai ter, mesmo o radioativo, ele vai ser chumbo 2+, e você pode usar também a penicilina, né? Esse daqui é o DTA, que você usa esses oxigênios e esses OH aqui para se associar ao chumbo, ou a penicilina, que ela faz esse tipo aqui de ligação. Você tem um metal 2+, esses nitrogênios e enxofre se ligam através de ligações coordenadas ao metal. E você consegue eliminar principalmente pela urina. Para mercúrio e cobalto 60, como eu vi falado que se usa bastante ainda por aí, você pode usar para quelação, a penicilina também é o mesmo processo de interação. Tá? Para polônio 210, o dimercaprol, que tem enxofre, ele também serve para você tirar envenenamento por chumbo, arsênio, antimônio, ouro, mercúrio, mesmo que não seja radioativo, e também por quelação. E por último, você pode usar carbonato de sódio para remover o urânio, né? Ele forma esse íon uranilo aqui, é o UO2+, e você forma essa associação aqui também por quelação. Ele converte o uranilo em bicarbonato de urânio e nos túbulos renais e consegue eliminar via urina. Esse mesmo processo é utilizado, inclusive, para extrair o urânio da água do mar, que é uma maneira de você minerar o urânio ultimamente. No corpo humano, naturalmente, você absorve elementos radioativos. Então, aqui tem uma tabela, né? A gente é radioativo de certo modo, são os elementos principais que você tem. Então, potássio 40, carbono 14, rubídio 87, chumbo 210, nós temos trítio também, urânio 238, rádio 228 e rádio 226. Tempo de meia-vida deles, veja, o potássio é 1 bilhão de anos, para diminuir metade. O carbono 14, 5.700. Já o rubídio são 49 bilhões de anos, para reduzir metade. O chumbo é mais rapidinho, 22 anos, como a gente viu, o trítio são 12 anos, o urânio 4 bilhões de anos, os rádios aqui é 5 anos e 1.600 anos, basicamente. Qual é a massa que a gente tem em gramas desses materiais aqui? Então você vai ver que o que tem mais em relação à massa é o rubídio 87, que você tem 0,19 gramas, 190 miligramas. Aqui, basicamente, eu tenho 16 miligramas de potássio, potássio 40, né? Carbono 14, a gente tem basicamente 0,2 nanogramas, e esses outros aqui são elementos traços, tem muito pouco, realmente. Quanto que você tem do elemento que não é radioativo no corpo, só para você ter uma ideia. Eu tenho 140 gramas de potássio e eu tenho só 16 miligramas dele de radioativo. Tá? Só que esse potássio, apesar de ser pouco, aqui é a atividade em número de desintegrações por segundo. Acontece 4.340 desintegrações por segundo. Lembra da câmara de nuvens lá no começo da aula? Né? Por segundo você viria 4.340 daquelas traços na nuvem se você tivesse potássio 40 lá. Já o carbono é o segundo mais ativo. Né? Você tem muito pouco, mas ele também tem alta atividade. O rubídio, que é o que você tem mais em relação à massa de rubídio total no corpo, ele tem uma atividade alta porque, no final das contas, isso vai ser complicado também porque você tem uma massa alta. Os outros têm atividade baixa e também têm proporções baixas aqui. Então, apesar dessa quantidade ser pequena, né, elas ainda podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de tumores. Então, a nossa própria radioatividade do corpo pode desenvolver isso. Existe um levantamento mostrando que, em escala global, ou seja, em um ano, de todos os tumores que são detectados no ser humano, 35 deles, certo, são atribuídos à radioatividade natural do nosso corpo. Eles dizem até que pessoas casadas que dormem na mesma cama por anos, décadas, né, aumenta ainda mais um pouco essa chance, porque também está recebendo a dose de radiação do parceiro ou a parceira ali do lado.
Isso daí ninguém comprovou ainda, é só uma extrapolação disso, é só um papo, mas esse levantamento aqui é uma estimativa realmente decorrente disso. Então, apesar dessas doses serem pequenas, né, elas têm um risco. E essa ideia de que radioatividade pode ser benéfica e tudo mais que a gente falou lá no começo, lá de Águas de Lindóia, que você vai lá tomar banho de água radioativa, que você vai para Guarapari se cobrir com areia, que é bom, ela nasceu de um conceito chamado Radiation Hormesis, ou hormese por radiação. É uma hipótese controversa, não existe comprovação científica disso, não tem estudo que chegou à conclusão que isso daí é verdade e que faz bem, certo? Mas ele diz o seguinte, que baixas doses de radiação ionizante, dentro ou logo acima daqueles valores naturais de fundo que a gente viu, né, 0,2 microsieverts por hora, seriam benéficas, por estimular o mecanismo de reparo celular, que eles só estariam ativos em casos de doença. Então, essa estimulação constante não só repararia danos causados por baixas doses, mas inibiriam as doenças não relacionadas a tais radiações de se instalarem. Bom, esse argumento é uma falácia total, porque é o seguinte, se você estimula direto os mecanismos de reparo celular, você pode levar a célula a entrar em processo inflamatório, o tecido a entrar em processo inflamatório. Você gera estresse celular. Você pode gerar uma dose, uma concentração de espécies reativas, de radicais lá reativos, que a gente falou, numa quantidade maior do que as tua próprias enzimas conseguem neutralizar. Então, por conta disso, isso é uma crença, basicamente, que é explorada comercialmente, né? E se você chegar lá em Lindóia e pedir para a pessoa mostrar um estudo científico mostrando que isso é verdade, você vai ver que esse estudo tem um erro gigantesco, não tem nada disso. É como um efeito placebo. É óbvio que se você não está muito bem, você vai lá para uma cidade que você vai tirar férias, você vai ficar num hotel, você vai comer bem, vai relaxar, vai tomar um banho de água quente e tudo mais, você vai ficar melhor. Mas não porque você tomou uma dose de radiação, certo? Mesmo ela sendo baixa. Então, esse é um dos problemas em que se vendem, certo? Um benefício baseado em pseudociência, ok? E que a legislação não faz nada porque existe um interesse comercial muito grande por trás disso. Você não vai querer falar para o pessoal de Guarapari, não vá à praia, porque é radioativa, nem não vá a Lindóia, nem consuma água de Lindóia, porque é radioativa, certo? Ainda vocês vão ter que responder depois, no final, aquela pergunta lá do início da aula, se isso é seguro ou não, certo? E isso você consegue ter avaliação. Aplicações da parte de radioisótopos, né? Além da geração de energia e aplicação bélica. Radiofármacos são utilizados para fazer principalmente tratamento e imagiamento, que a gente falou, né? E vamos voltar a falar dos PET scans depois, mais para frente no curso. Todos esses metais radioativos, aqui, esses elementos radioativos, são utilizados para fazer imagiamento, porque todos eles têm decaimento beta+, geram pósitrons que podem ser utilizados. Aqui estão as reações de conversão, né, do níquel, um próton, e desconverte do nêutron, forma o cobre 60, e aqui é só você ler desse modo. No caso, se você for ver o tempo de meia-vida, o que é mais utilizado é o tecnécio 99M ou 94M. Por quê? Porque você vai injetar esse material na pessoa. Você não quer que seja muito longo, certo? O galho é tóxico quimicamente, o cobre você é acumulativo, o tecnécio não. Então, o que você quer? Algo que seja rápido, porque você vai fazer o exame rápido e depois ele seja eliminado facilmente. Então, o mais utilizado, apesar de qualquer um deles poder ser utilizado, é o tecnécio 99 ou 94M, que a gente vai ver mais para frente na segunda parte do curso lá. Então ele tem um tempo de meia-vida de 53 minutos e é um emissor beta+. Nós vamos falar mais de radiofármacos mais para frente. A outra aplicação também é a pasteurização ou esterilização a frio de alimentos ou produtos médicos e odontológicos, como eu havia falado, de luvas, seringas, agulhas, etc. Então, se você quer esterilizar sem usar
métodos químicos, né, de esterilização química, você pode utilizar, por exemplo, esse método aqui. Se eu não me engano, eu tenho uma empresa aqui perto, a mais próxima, fica em Campinas, que eles fazem esse serviço. Você tem uma instalação aqui toda, tem que ser bem planejada e fiscalizada, que tem uma câmara subterrânea que tem blocos metálicos de cobalto 60, né, aquele mesmo tipo que eu já expliquei, o tipo de radiação principal que ele emite é gama. Então você coloca o produto que você quer esterilizar numa esteiazinha aqui, sem contato manual, né? Essa esteira é automática, ela leva esses produtos, passa em cima, aqui é aberto, tem uma grade, ele passa em cima aqui, não dá para ver, da onde está saindo essa radiação gama, ele passa um tempo, a velocidade é calculada para que dá tempo de esterilizar ou pasteurizar naquele momento lá que ele está passando por cima e sai aqui do material tratado, sem resíduo e sem nada. Ele não é radioativo, tá legal? Ele passa por lá e está esterilizado. Qual que é a vantagem disso? Você mata bactérias e agentes patogênicos, vírus, qualquer coisa que tenha lá, fungos e assim por diante. E, além disso, você interfere no processo de produção de óxido de etileno, que é o principal gás que é utilizado pelas plantas, né, o material que é utilizado, molécula, para acelerar o processo de maturação do fruto. Então, você já deve ter reparado, se você comprou banana, por exemplo, e mantém dentro da sacolinha fechada, ela madura mais rápido do que se deixar em ambiente, porque ela produz óxido de etileno, esse óxido de etileno acelera o processo de maturação. Nesse caso, ele interfere nisso. Então, se você fizer, por exemplo, aqui 2 frutos irradiados, né, não, juntos, colhidos juntos, esse foi irradiado e esse não. Passou um tempo, esse amadureceu e esse daqui não. A mesma coisa de cebolas, aqui exemplificando, esses outros frutos, né, manter produtos frescos sem também ser fermentados, também acontece isso, milho irradiado e não irradiado. Para qual é a vantagem disso? Para a exportação. Então, toda fruta exportada do Brasil, alimento exportado, tem que ser esterilizado por radiação gama. Por quê? Além de você evitar que pragas se disseminem, né, através dos frutos, dá tempo de você transportar essas coisas por navio, que ele vai chegar lá ainda não maduro e não estragado. Então, é uma coisa a frio, e os equipamentos ou materiais, produtos médicos e odontológicos, biomédicos, também são esterilizados assim, porque você não precisa, você pode empacotar, vedar o envelope bem vedado e depois você não precisa abrir e nem injetar nada lá dentro. Então esses processos são bastante utilizados. Se você tem esse símbolo aqui no produto, quer dizer que ele passou por esse processo, tá? O cobalto 60 também, a radiação gama dele pode ser usado para fazer um tipo de radiografia, né? Por que usar a radiação gama? Porque ela consegue atravessar materiais muito mais facilmente do que raio-x. Então eu quero verificar, por exemplo, a qualidade da solda que é usada num navio, ou num prédio, ou num material que vai ser submetido a estresse, que se quebrar essa solda pode colapsar tudo isso. Então eu ponho aqui, eu tenho uma fonte radioativa que eu coloco dentro do material, aí eu tenho um filme ou um sensor digital que eu vou ver se tem uma fissura, se tem uma fratura, ou se tem uma rachadura aqui. Se tiver, eu tenho que trocar isso daqui. Isso é muito utilizado em aeronaves, avaliação de aeronave, para ver se não tem falha estrutural. Então eles passam de tempos em tempos em toda a estrutura da asa da aeronave, porque se tiver estresse ou fadiga, né, que pode estar trincando, eles têm que deixar aquele avião no chão, tá? Aqui é um filme, uma radiográfico, justamente mostrando quebras, né, fissuras que você tem aqui nessa solda que tem que ser reparadas. Então, esse é uma das aplicações. A outra aplicação, por exemplo, se você tem um sobrinho que você gosta muito, e era na década de 50, você podia mandar para ele um kit radioativo. Isso daqui foi vendido logo depois da era atômica, das bombas nucleares, e a população, né, e o pessoal também político e militar não queria informar sobre os perigos da radiação. Eles já sabiam, mas mesmo assim existiam esses absurdos aqui. Então você dava para uma criança um kit onde você tinha amostras aqui dentro, né? Tem uma câmara de nuvens aqui, a Cloud Chamber, que vinha, e vinham vários acessórios. E dentro disso daqui, vinha 3 alvos de ameriço, né, e urânio radioativo. E se você ler aqui, se vir em inglês, tem uma garantia do seguinte: se você perder, veja, perder material radioativo lá perto da tua casa, no jardim, na casa do teu amigo,
ou acontecer alguma coisa e você não tiver mais, eles te mandam outro pelo correio. Uma das coisas que é interessante, se você puser, aqui você está vendo que tem esse tipo, se eu não me engano é esse daqui, que você encosta essa fonte de material radioativo nesse tubo e você olha lá dentro e você começa a enxergar estrelinhas, né, no escuro. Mesmo se você fechar o olho, você enxerga. Esse tipo de fenômeno foi detectado pelos astronautas que foram para a Lua, e alguns na Estação Espacial Internacional também, na hora que eles fecham os olhos para dormir, eles começam a ver brilhos. Na verdade, são partículas de raios cósmicos que estão atingindo o nervo óptico e disparando sinais elétricos, ou disparando as sinapses, para que o cérebro entenda que aquilo lá foi ativado. Então, você está tomando radiação na cara, na cabeça, e esse daqui eles estavam fazendo a criança ou o adolescente ficar com o material radioativo diretamente apontado para o olho dele e para o cérebro, certo? Enfim, é um kit que é interessante, tinha um manualzinho aqui, é o Gilbert Atomic Energy, né, Lab, e você podia comprar. Obviamente, isso hoje em dia não está mais à venda, mas alguns você encontra lá nos Estados Unidos para vender, mas sem as fontes radioativas. É esse tipo de coisa, né? Bom, aqui a gente encerra, mas ainda fica a pergunta para vocês, certo? Depois desse conhecimento todo, qual é a sua opinião profissional sobre se você pode viver naquelas regiões lá, frequentar a praia, consumir aqueles produtos, ir lá tomar banho de água radioativa, certo? Só para ajudar um pouquinho a você responder, aquilo que eu tinha falado lá, a dose anual para cada um que a gente considera que é a dose normal, que não pode ter acima disso, é 3,5 millisieverts, tá? Ou 3,5 vezes 10 a menos 3 sieverts por ano. Então, se um ano tem 8.760 horas. Para você atingir 3,5 millisieverts em um ano, a dose por hora deve ser 0,4 microsieverts por hora. Então, se vocês lembrarem das medidas lá do contador Geiger do filme do início, estava 0,2. Então, essa região da Araraquara é segura para você ficar, porque é metade ela te fornece metade da máxima dose anual que você pode receber, certo? Mas a questão ainda fica, né? A areia de Guarapari, ela emite mais ou menos 4,3 microsieverts por hora, ou seja, uma dose que é 10 vezes maior que a recomendada. A areia de Guarapari, o principal emissor dela é o tório 232, que o tempo de meia-vida dele é 14 bilhões de anos. É da idade do universo, basicamente, tá? Então, fica a questão para vocês responderem. É seguro viver em Guarapari? É seguro você consumir água mineral que seja radioativa? É seguro você passar ela na cara? É seguro você ir para Lindóia tomar banho daquelas águas radioativas? Não se esqueça, quando você normalmente está lá em Lindóia tomando banho, você está tomando água de lá também, certo? Então, como representante da área de saúde pública, vocês têm que ter essa capacidade de resposta, né? E isso daí depois a gente vai discutir mais para frente, e eu quero que vocês pensem nisso para nós podermos discutir nas sessões de dúvidas, tá? A bibliografia disso daqui, eu vou mandar no material em PDF para vocês um material adicional sobre o acidente de Goiânia, vai estar no material, então dá uma lida, não vai cair na prova, mas leiam para vocês terem uma ideia lá que é importante, que faz muito tempo isso. Para quem está seguindo pelo Atkins é o capítulo 17, o pessoal que está acessando online o Brown é o capítulo 21, tá legal? Aqui tem 18 exercícios, essa é a aula mais longa do curso, como eu falei, e é por isso que ela é a mais longa, não vai ter outra aula tão longa como essa, porque é o único momento no curso inteiro de farmácia que vocês vão ter alguma coisa sobre química nuclear. E vai ser importante porque você não sabe para onde você vai depois e tem possibilidades de você trabalhar com isso. E pelo menos esse conhecimento básico, você vai ter que precisar fazer mais cursos, obviamente, mas o conhecimento básico você vai ter que ter. Na nossa próxima aula, a gente vai voltar a falar da parte eletrônica, tratando de propriedades periódicas, especificamente, certo? Raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Então, ficamos por aqui e na próxima aula a gente continua.